para sua casa. E eu lembrei de naquele dia, que a mulher morreu, e na hora de sair da casa bateu o caixão bem na quina da parede, e a mulher voltou a viver. Ainda viveu durante 13 anos, depois morreu de novo. E no dia que ia sair o velório, o marido falou: deixa que eu vou guiando agora, para não bater na parede. Amém? Amém. Só para quebrar o gelo, tá? Você ri em casa, quando você lembrar, ri atrasado, né? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 40. Todos nós, eu gostaria que alguém trouxesse água para mim. Todos nós, na nossa vida, temos que esperar, né? As pessoas esperam para nascer, cada um de nós esperamos 9 meses para nascer. Esperamos na hora de ter, às vezes vai lá, o médico diz assim: não está na hora, guarda mais um pouquinho, aí volta com a mulher, aí vai para lá de novo, até chegar o momento de nascer. Então, sempre nós estamos esperando algo, vivemos esperando algo, né? E o salmista Davi, quando ele faz esse salmo, ele fala sobre esperar também. Ele fala que ele estava numa situação muito difícil, né? Ele começa narrando isso e ele fala que ele teve que esperar. Eu gostaria que você visse sua Bíblia, Salmo 40, de 1 a 3. Todos já acharam? Amém? Amém. Gostaria que você ficasse em pé agora. Vamos ler em pé, tá bom? Então fala assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muito verão e temerão e confiarão no Senhor. Amém? Amém. Então vamos orar agora, tá? Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, Senhor, tem poder para transformar a vida, Deus, para mudar a história de alguém. Eu não tenho nenhuma autoridade, nenhum poder para isso, Deus, mas o Teu Espírito que toca os corações, que muda a vida das pessoas, Deus. Que Tu possa, Deus querido, mudar a vida das pessoas nessa noite, que elas possam ter o entendimento daquilo que eu vou falar, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade. Amém. Amém, irmão? Pode sentar. Estou muito feliz de ver o irmão aqui, o irmão Giovandro, né? Estava enfermo, passou alguns dias sem vir. E essa semana eu saí, eu lembrei dele, né? Eu falei, faz tempo que o Giovandro não vai para o culto. Eu tinha vindo de manhã e vindo à noite com a pastora Dora, e ele não estava aqui também. E eu fui na casa dele lá, perguntei o que ele tinha, né? Ele falou que estava enfermo, por isso que ele estava vindo para o culto, e nós oramos, né? E hoje ele está aqui, glória graças a Deus, aleluia, né? E eu fico, irmão, quando você sentir a falta de algum irmão, vá atrás dele, sabe? Não deixa a pessoa morrer sozinho, não, vá atrás dele. Às vezes a pessoa quer uma palavra, quer algo de você, que você olhe por ele. Ele não quer dinheiro, não quer nada, ele só quer pelo menos que você olhe, lembre dele, tá? Não deixe passar essas oportunidades. E durante a semana todinha eu fiquei ligando para ele, mandando mensagem, perguntando se ele estava melhorando, se ele estava bem. E isso, as pessoas se sentem que elas são importantes, que ela não só é uma no meio da multidão, que alguém se importa por ela. Glória a Deus. Nós devemos fazer isso com todas as pessoas. As pessoas são importantes.
Jesus pagou um preço por elas. Ela tem o mesmo valor de qualquer pessoa que está aqui, de qualquer um pastor, qualquer um líder, qualquer pessoa. Todos nós somos iguais diante de Deus. Não importa a nossa posição social, financeira, não importa isso. O importante é que nós somos irmãos. Servimos ao Senhor Jesus e Ele que tem que ser glorificado. E através das nossas vidas, Ele vai ser glorificado. Você é um instrumento de Deus para mudar a vida das pessoas. E não deixe passar essas oportunidades. Quando eu fui lá, eu fiquei muito feliz. Eu orei com ele abraçado no meio da rua. Depois eu até fiquei pensando, né? Os irmãos, alguém pode passar e dizer: olha esses dois homens se beijando aí na rua, né? E a gente não tem que se importar com isso não. Você está fazendo a obra de Deus, né? Eu já orei por uma pessoa na parada do ônibus. Ela chegou, falou que estava muito doente, e eu não tinha dinheiro para dar para ela, não tinha nada. Aí eu fiz igual o Pedro, né? Olha, eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, né? E tinha muita gente na parada. Eu era jovem, eu deveria ter uns 18, 17 anos. E eu fiquei olhando e falei: o que eu vou fazer agora? Falei: eu vou orar com você, eu posso orar? Ele falou: pode. E eu orei pelaquela pessoa ali. Ele já se sentiu melhor, né? Então nós devemos ver a necessidade de alguém e devemos socorrê-la. Devemos não deixar passar aquilo despercebido. A melhor coisa que alguém pode dar para alguém, o melhor presente que você pode dar para alguém é a atenção. Isso não tem coisas melhor que você possa dar. Às vezes a pessoa não quer um presente, não quer nada, só quer ser atenção, só quer um abraço, né? Só quer que alguém fale para ela: olha, você é importante. Verdade. Eu lhe amo. Isso é importante. Amém? Amém. Glória a Deus. Isso é introdução, tá? Aliás, não é introdução, isso é um comentário. É um dos desafios mais difíceis da vida, é saber agir e quando esperar. Para a gente não tem coisa mais difícil, é você ver o momento de agir e ver o momento de esperar. Às vezes você tem que esperar. Para me esperar é difícil. Eu acho que, eu até contei de manhã, eu acho que eu era hiperativo. Só que não foi diagnosticado porque eu não tinha esse diagnóstico quando eu era criança, né? Porque eu não parava, eu era agitado, comia andando, a mãe dizia que eu tinha que ir atrás de mim. Então, fica difícil você ser uma pessoa assim e esperar, mas nós temos que aprender a esperar. Vai chegar o nosso momento de agir, vai chegar o nosso momento de Deus nos usar. Aqui o salmista, ele fala que ele esperou com o quê? Com paciência. E você é paciente para esperar na fila do banco, né? Esperando algo de chegar na sua casa, esperando que uma resposta de alguma coisa. Você tem paciência em esperar? Você gosta de esperar quando vai ser atendido pelo médico, ainda mais quando é do governo, né? Que é um monte de gente, aí parece que vai passando gente na frente que nunca chega a sua vez, e você vai ficando aborrecido, chateado, porque não chega a sua hora. Às vezes você fica chateado. Hoje em dia o banco está quase, né? As pessoas não usam mais muito fila de banco. Aliás, quem tem internet, ou quem usa, ele vai mais para o celular, faz pagamento, tudo pelo celular, né? Dificilmente as pessoas entram na fila do banco. Mas nós temos que esperar, aprender a esperar. O que Deus espera de nós, né? O que Deus espera de você, né? É aceitar as circunstâncias como produto da sua verdade. Então nós temos 3 tipos de situações que nós temos que ver para a nossa vida. Deus, ele age diretiva, corretiva
e permissiva. Vai existir três coisas que vai acontecer na nossa vida. Deus vai direcionar, né? Deus vai corrigir quando a gente está esperando, está no momento de espera, Deus vai estar nos corrigindo, e Deus vai, é uma vontade permissiva dele que aquilo aconteça. Então nós temos que esperar em que situação a gente está. Você deve estar esperando por algo na sua vida, que ainda não chegou, ainda não aconteceu, mas não perca a esperança. Vai chegar, se Deus lhe prometeu algo, Ele vai lhe dar. Não fique inquieto e nem saia da posição que você está, porque você pode perder. Eu e a dona, nós tínhamos uma amiga, e o marido deixou ela, se separou, né? Arranjou outra pessoa no trabalho e deixou a esposa. E aquela pessoa se aproximou da gente para a gente ajudá-la em oração, e queria aceitar Jesus, queria tudo, né? Estava passando uma situação difícil, e nós nos dispusemos a ajudá-la, andar com ela, a trazer para a igreja, levar para a cela, e orar na casa dela. Fizemos tudo o que era possível, e a gente dizia para ela assim: aguarde o seu momento, ele vai voltar, não arranje ninguém, fique firme, porque Deus está agindo, Deus está agindo. E ela, em 6 meses, ela desistiu. Ela falou: olha, eu não quero mais ir para a igreja, eu não quero mais ir para a cela, eu não quero esperar, né? Eu vou tocar minha vida. Ela tentou o suicídio 3 vezes. Essa mulher, ela era tão apaixonada pelo marido dela, como a dona por mim, que assim, os 4 pneus arriados mesmo, até o estepe. Então, as cuecas do camarada tinham o nome dele e dela, a toalha deles, a roupa dela tinha gravado, sabe, uma coisa assim doentia. E aquele casal era um casal perfeito. Você olhava assim, os dois aonde andavam, era se beijando, era aquela coisa, né? E o diabo lançou uma seta e ele caiu. Ele nunca foi da igreja. E ela não soube esperar. Em 6 meses ela arranjou outro. E 1 ano ele decidiu voltar. Não deu certo, ele quis voltar. E ela nos procurou: e agora o que eu faço? Eu já tenho outro, e eu gostei do outro, eu não vou deixar esse outro para voltar com ele, porque ele me traiu, né? E eu falei assim: você deveria ter esperado o tempo certo, sabe? As pessoas têm que esperar o tempo certo. Deus está agindo, você não está vendo o que está acontecendo, mas Deus está agindo por você, por cada um de nós. Vai chegar o momento certo, Deus vai providenciar. Deus pode mudar tudo de um dia para o outro, sabe? Pode estar tudo feio, tudo desorganizado a sua vida, mas Deus pode mudar. Pode de repente dizer assim: não, eu vou mudar a sua vida hoje. Hoje é o dia do seu milagre. E aí? Aí você saiu daquela posição e perdeu a sua bênção. E eu falei isso para ela, eu falei: você perdeu a sua bênção. Você era para ter aguardado, ter esperado, ter acreditado naquilo que a gente estava lhe falando. Quantas pessoas perdem a oportunidade porque não ouve o líder, não ouve o pastor, não ouve os pais, não ouve o pai, nem a mãe, nem ninguém, nem o irmão mais velho. O irmão mais velho, meu irmão, é para dar conselhos bons, falar: meu irmão, olha, eu estou aqui, eu já passei por isso. E você tem que ouvir ele. Aí você: não, é meu irmão, não vou ouvir. Aí quebra a cara, sabe? Então nós temos que esperar, cada um de nós, o tempo certo. E a Bíblia fala aqui que o salmista esperou com paciência. Nós temos que esperar com paciência. Nós não devemos nos precipitar em nenhuma decisão. Devemos manter a calma. Vamos ver como nós vamos resolver. Teve 2 pessoas na Bíblia, em Eclesiastes 8:3, que fala assim: abre a sua Bíblia, em Eclesiastes 8:3. Eu não sei se você está entendendo o que eu quero falar, mas eu estou falando. Eu sei que vai ficar alguma coisa. Olha, nós ouvimos 4 pregações agora para os homens, né?
foi muita informação. Eu não peguei muitas, eu devo ter pego 2, mas aquelas 2 mudou a minha vida. Aquelas 2 me deu outro direcionamento, me deu um novo pensamento de olhar as coisas, de ver as coisas. Então a palavra é assim, ela às vezes a pessoa fala, mas você fica com uma palavra, aquela palavra vai mudar a sua vida, se você acreditar nela. Amém? Eclesiastes 8, 3 fala assim, ó, não te apresse. Você achou? Apressado, né? 8:3. Amém? Não te apresses a sair da presença dele, nem persista em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que ele agrada. Então nós não devemos nos precipitar em sair da presença de Deus. Nós devemos esperar o tempo de Deus. Até mesmo, às vezes as pessoas saem da igreja porque elas não têm oportunidade de pregar. Elas dizem, não, eu estou apto a pregar, eu posso pregar, eu posso fazer aquilo na igreja que for, mas o pastor não me dá oportunidade. Eu tenho que passar pelo aquele trilho, eu tenho que chegar até um certo nível para me poder ter essas oportunidades. Mas esse tempo, né, que você está guardando é o tempo que Deus está lhe moldando, é o tempo que Deus está mostrando para você onde você tem que se consertar, tem que mudar a sua vida naquela área. Você tem que aguardar o tempo. Às vezes você pode até pregar melhor do que eu, pregar melhor do que muitas pessoas aqui, conseguir atingir um nível assim, bem elevado, mas só que não chegou o seu tempo. Você tem que saber esperar o seu tempo vai chegar. E se você se precipitar em achar que você não deve continuar naquele local, porque você não tem oportunidade, você vai se dar mal. Aonde você for, você vai ser um problema, porque você não se submeteu a autoridades. Amém? E outro versículo que fala, em Eclesiastes 8:6, fala assim, porque para todo propósito há tempo e juízo, portanto a misericórdia do homem pesa sobre ele. Então, porque todo propósito há tempo. Então, todo propósito que Deus tem na sua vida tem tempo. Eu andava no Fusquinha velho, e era muito velho mesmo, 1980 o Fusca. Ele era tão velho que o assoalho dele era de tábua de azibre. Uma vez eu passei num sítio, um tatu entrou por dentro do buraco, eu com a dona. Você fazer uma ideia. E a dona dizia, tu não cuida desse carro, por isso que Deus nunca vai dar um carro pra gente. Eu digo, mas eu cuido, ele que não se cuida dele. Eu até tento, né? Mas ele não quer se ajeitar. E ela sempre dizia isso, né? E eu fiquei prestando atenção, digo assim, verdade, eu tenho que cuidar desse carro. É tudo que a gente tem, né? Eu tenho que mandar reformar, eu tenho que mandar pintar. E eu, desde lá, eu comecei a fazer isso. Porque Deus, para me dar o melhor, eu tinha que cuidar daquilo que Ele tinha colocado na minha mão, né? Então aí Deus depois começou a me abençoar e eu comecei a comprar carros novos, porque eu cuidei daquela situação. Então Deus só vai lhe dar algo para você se você aprender com o pequeno, né? Lá embaixo, cuidar das coisas menores. Aqui nós temos um processo na igreja que as pessoas começam com as crianças, aí depois vão subindo, depois vão fazendo até chegar ao nível de pastor. Qualquer pessoa aqui pode chegar a pastor, tem que passar pelo trilho, tem que fazer o seminário, mas tudo isso tem um preço. Tudo isso tem um preço. Deus é que vai moldando você. E é incrível uma coisa, eu estava até pensando sobre isso, quem de fato, assim, Deus coloca no seu coração, você tem chamado, mas as pessoas que convivem com você, no seu crescimento de célula, elas que vão identificar, antes de você ser pastor, elas já vão começar
a lhe identificar como seu pastor e ter o respeito como pastor. Está entendendo? Você vai adquirindo isso com o tempo. Isso é tempo para você adquirir. Então, Deus, Ele tem um tempo para cada um de nós. Para você alcançar a sua bênção, você vai ter que ter um tempo. Eu estava lendo uma reportagem de um camarada, ele viu uma lagarta entrar dentro da casa dele, e ele acompanhou a lagarta e viu que ela ficou no canto, e lá ela se formou um casulo, né, para se transformar numa borboleta. E ele, curioso daquilo, né, não era o tempo ainda, ele rasgou para ver o que tinha dentro, né, como ela estava se transformando. Só que como ele rasgou, não foi o tempo suficiente para ela se formar perfeita, porque ele rompeu ela antes do tempo. E as asas dela ficaram pequenas, ela não conseguia voar, o corpo dela ficou atrofiado. Então, assim são as pessoas. Deus, para formar uma pessoa com propósito, que tenha paciência, você vai passar por um processo. Todos nós vamos passar por um processo. Tem pessoas que se convertem, ela continua fumando, às vezes chama palavrão, e às vezes tem uns até que roubavam e ainda rouba ainda. Porque ela está num processo. E nós não temos o direito de criticá-la ou de apontar o dedo. Nós só temos que acompanhar aquela pessoa, saber que Deus pode mudar a vida dela. Deus pode mudar, Ele mudou a sua, porque não pode mudar de uma pessoa assim, né? Quando o salmista fala que ele estava no poço, né, que ele estava totalmente, era cada um de nós, representa cada um de nós, sabe? Eu já vivi assim, e hoje procuro fazer as coisas que possa atrair a misericórdia e o amor de Deus. Há pessoas que são extremamente eufóricas, apressadas, e por isso não entendem por que de terem que esperar pela ação de Deus. Elas se precipitam e fazem as coisas a seu próprio modo. Quantas pessoas não fazem as coisas do seu próprio modo, né? Com a sua própria, acha que tem que fazer e acabou-se, né? Nós temos que ter um tempo. Lá em Êxodo 32:1, gostaria que você abrisse sua Bíblia. Ele dá um exemplo assim, bem como as pessoas se precipitam em fazer as coisas fora de tempo, que não era um período ainda para ela fazer, ela tinha que aguardar um tempo. 32:1, tá? Amém? Pois é. Fala assim: mas o povo, vendo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, fazei um Deus que vá diante de nós, porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E eles fizeram um bezerro de ouro para adorarem, né? Eles não quiseram esperar a promessa de Deus. Deus ia mandar lei para eles tinham que cumprir a lei, mas eles foram precipitados. Eles derreteram o ouro que eles tinham, fizeram um bezerro e foram adorar. E por isso veio consequência sobre a vida dele. Então, quando nós não esperamos, a nossa vida se transforma igual um bezerro de ouro, sabe? Porque nós nos precipitamos. Esse povo, eles saíram do Egito, eles viram todos os milagres que Deus fez. Deus alimentou eles durante 40 anos. Deus fez milagres que nenhuma nação viu. Eles eram tementes pelos milagres que Deus fazia na vida deles, através de Moisés. E assim mesmo, eles, ingratos, pediram que fizesse um Deus para eles adorar, porque não quiseram esperar. Então há um tempo na nossa vida que nós precisamos esperar.
sabe? Nós precisamos esperar. O seu tempo vai chegar, meu irmão. Não precisa você se precipitar. E outro personagem da Bíblia que também deveria ter tido paciência, esperar, foi Saul. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Samuel 13, 8 e 14. 8 a 14. Samuel. É primeiro Samuel. De 8 a 14. Amém? Dois acharam? Amém. Esperou, pois, 7 dias até o campo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gigal, o povo, deixando a Saul, se dispensava. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e oferta pacífica. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Ele perguntou, então perguntou Samuel: o que fizestes? Respondeu Saul: porquanto via que o povo, deixando-me, me dispensava, e que tu não vinhas no tempo determinado, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimas, eu disse: agora desceram os filisteus sobre mim, e Gigal, e ainda não aplaquei o Senhor. Assim me constrangi e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Então aqui ele foi reprovado, porque ele não soube aguardar o tempo de Deus para ele. Então aquilo, meu irmão, que Deus tem para você, né? Que Deus tem para cada um de nós temos que aguardar o tempo. Eu e a Dora passamos à frente de coisas da igreja durante uns 20 anos, né? Nós começamos umas 2 igrejas, a igreja da Praça 14 e a igreja do Parque 10. Nós trabalhávamos muito com casais, com criança, a Dora, professora de escola dominical, mas nunca nós tivemos a oportunidade de pregar nessas igrejas, nem de dar palavra, nós não tínhamos. Nós trabalhávamos, mas não tínhamos essa oportunidade. Nós viemos ter aqui, mas nem por isso reclamamos, nem por isso. E Deus estava tendo um tratamento com a gente. Deus estava nos capacitando para a gente chegar naquilo que Ele queria. E nós nunca reclamamos por isso. Nós observávamos como nós éramos, como nós servíamos nessas igrejas, e nós não tínhamos oportunidade de estar lá em cima, no púlpito, dirigindo o culto. Nós não tínhamos essa oportunidade. Nós viemos ter essa oportunidade aqui. E aqui eu já tinha feito vários trilhos da instituição. E quando eu cheguei aqui, nós fomos fazer todo o trilho de novo, tudo de novo, nos submetemos de novo, sabe? Porque não era tempo. E nós não podíamos reclamar porque a gente não tinha oportunidade. Tem pessoas que elas acham que são melhores do que as outras e deveria estar lá em cima. Ou então critica a pessoa porque não, o irmão não fala bem, poderia colocar outra pessoa. Meu irmão, ele pode até não falar bem, ele pode até não ler direito, como eu também tenho dificuldade de ler, que eu me atrapalho às vezes. Mas isso daí, pelo menos eu estou fazendo, né? Pelo menos eu estou me dispondo. Mas Deus, para chegar a isso, Deus foi nos moldando. E às vezes nós não queremos nos submeter.
Então aqui nós vemos que Saul perdeu o reinado, né? Porque fez uma coisa que não deveria, foi oferecer sacrifício, sabe? Ele não poderia oferecer sacrifício. Eu tenho um exemplo lá do retiro. Quando a gente vai para o retiro, as pessoas são ungidas para fazer determinados trabalhos no retiro. E quando elas estão ali olhando, elas só estão para olhar lá o movimento. Mas quando elas se dizem assim, não, eu vou orar nas pessoas, eu vou ungir. Geralmente elas têm retaliações, elas começam a vomitar, elas começam a passar mal, porque elas não foram autorizadas para fazer aquilo. Então as coisas de Deus, elas são muito sérias. É um compromisso, é espiritual, meu irmão. Se você não submete à autoridade, você sempre vai se dar mal. Você não tem como bater de frente, porque é Deus que está lhe protegendo e ajudando aquela pessoa. E essas pessoas, eles se levantaram contra Moisés e contra Samuel, a ordenança de Samuel. E eles tiveram consequência, porque não souberam esperar. Nós devemos saber esperar. A espera é muito importante. A espera é igual você... A minha filha foi na faculdade de jornalismo e ela não passou. Ela ia fazer pública, né? Ela não passou. Aí eu falei, por que tu não faz direito? Faz direito particular. Hoje ela faz jornalismo hoje, mas já formada em direito, né? Ela submeteu a nossa autoridade de dar uma opinião, um conselho, e foi a área que ela se identificou, ela gostou. Então, às vezes os pais dão um conselho e os filhos não querem obedecer e quebram a cara, sabe? Se dão mal, porque não querem se submeter. Eu gostaria de ler aqui uma ilustração. A pastora Dora chegou em casa, ela falou, tu não deveria ler, tu deveria decorar para falar. Eu tenho facilidade para decorar, né? Ainda mais se for história. Mas essa daqui eu não sei, eu acho que o diabo não quer que eu não quer que eu decore, né? Então, como ele não quer, eu vou falar. É igual a irmã que ela ia para o culto e na hora de sair, ela usava uma toalha para se enxugar, até aquelas pessoas. Não deixa para lá. Eu vou contar aqui mesmo. Ainda bem que a Dora não está aqui. Mas olha essa ilustração. Foi anunciado que o diabo deixaria seus trabalhos e ofereceria suas ferramentas para qualquer um que desejasse pagar o preço. No dia da venda, elas foram expostas de uma maneira atraente. A malícia, o ódio, o mau desejo, a inveja, a sensualidade, o ciúme, a fraude e todos os outros instrumentos do mal estavam lá, com seu preço. Separada do resto, se encontrava uma ferramenta de aparência inofensiva, que apesar de estar usada, tinha preço superior ao de todas as outras. Alguém perguntou ao diabo o que era, e ele responde, é o desânimo. Respondeu ele, nossa, mas por que ela é tão cara? Porque, respondeu o diabo, ela me é mais útil do que todas as ferramentas. Com ela eu sei entrar em qualquer homem, e uma vez no interior dele, eu posso manobrá-lo da maneira que me convém. Essa ferramenta está sendo usada, porque eu utilizo em quase todo mundo, e pouquíssimas pessoas sabem que elas me pertencem. Desânimo, né? Quantas pessoas esperando algo por Deus e desanima, né? Então é uma arma que o diabo usa para as pessoas desistirem das coisas. É o desânimo, para ela desistir de ir para a cela, para ela desistir da igreja, para ela desistir de ler a Bíblia. Meu irmão, se você é crente e você não lê sua Bíblia todos os dias,
você está com defeito de fabricação. Você tem que nascer de novo. Porque não tem pregação de YouTube, não tem aqueles camaradas que dão palavras maravilhosas de autoajuda. Não existe nada disso. É a palavra que vai transformar você de dentro para fora. É a palavra que vai vivificar em você. Se você não lê a Bíblia, você está com um problema muito sério, sabe? De ser uma pessoa fraca, uma pessoa que as pessoas vão lhe enganar com qualquer palavrinha, você não vai ter como se defender. Tem pessoas, não, eu quero uma palavra vinda de Deus, uma revelação e não sei o quê, e as pessoas acreditam com maior facilidade. Se você ler sua Bíblia, Deus vai falar com você. Deus vai falar com você, vai falar lá no seu íntimo, vai lhe quebrar, você vai se identificar, porque ela é completa, ela não precisa de nada. Então, se você está desanimado, está triste, sabe? Não está querendo mais vir para a igreja, veio hoje é o último dia que eu vou para a igreja. Tem pessoas assim, né? Não vai pensar que alguém me falou isso, irmão. Se você está aqui, está desanimado, tá? Um dia desse eu fui falar, aqui teve, no tipo de casais, eu falei assim, tem pessoas aqui que veio brigado com o marido, veio na marra. E eu falei isso, né? Quando terminou o culto, a irmã me procurou, pastor, a fulana já veio falar para o senhor, né, que eu estou brigado com meu marido. Eu falei, não, irmã, eu falei ali com força de expressão, né? Porque às vezes no meio de um bocado de gente, alguém vai vir brigado com o marido, né? Eu tinha uma amiga, há muitos anos atrás, há mais de 30 anos atrás, ela ia para o culto, né? Ela vinha na frente com raiva e ele atrás, os dois empurravam. Quando estava para chegar, e eu ficava na frente, que eu era o porteiro da igreja. E quando estava para chegar na igreja, ele andava bem rápido, corria e pegava na mão dela. Ela ia, só porque está chegando na igreja, tu quer chegar lá de mão dada comigo, né? Muitos casais têm isso, acontece. Todos os casais têm defeito, briga, tem problemas, sabe? Você pode olhar para ela, o pastor Paulo e a pastora Dora são perfeitos. Nós não somos perfeitos, irmão. Nós somos duas pessoas imperfeitas que procuramos fazer, se tornar perfeito, mas nós nunca vamos se tornar, são duas pessoas imperfeitas. Nós temos problemas como qualquer um de vocês, sabe? Se tem alguém aqui que diz, não, meu casamento é ótimo, nós não brigamos, nós não... tem alguma coisa errada, né? Já estão se tratando como irmão, né? Pai do Senhor, irmão, né? Que já está no céu, né? Já não tem mais nada, né? Estão até dormindo já separados, né? Para não ter problemas, né, um com o outro. Então nós temos que vigiar muito nessa área do desânimo. Se você está esperando algo, não deixe que o diabo coloque isso no seu coração, de você querer desistir, desanimar e deixar Jesus. Jesus é a coisa mais importante. Foi tão difícil você encontrá-lo, sabe? E agora que você tem a oportunidade de mudar a sua vida, mudar a sua história, você vai deixá-lo? Jesus pode transformar qualquer situação, sabe? De manhã nós tivemos um culto aqui muito abençoado. A unção do Senhor estava aqui, nos louvou, foi muito legal, como está sendo agora à noite. E nós cantamos um louvor que a igreja, ela foi contagiada de uma maneira sobrenatural. Louvor é sobre se o teu rios passar, né? E aquele culto, aquele louvor, quando a Fernanda estava cantando, parecia que saía daqui, as águas, e iam pegando as pessoas e curando as pessoas, sabe? E eu sentia de Deus que Deus estava curando pessoas ali naquela manhã. E Ele está fazendo o mesmo. Ele está falando ao seu coração, sabe? Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a sua vida. Você não veio aqui em vão. Você veio aqui porque você foi convidado pelo Espírito Santo, Ele que lhe trouxe. Você até pode ter feito alguma resistência para não chegar aqui, mas Ele lhe trouxe aqui, porque Ele lhe ama. Amém? Amém. Eu já estou terminando, tá? Não me apresse não. Esperancioso. Muitas pessoas
de poucas pacientes, aparentemente esperam a providência divina interiormente, no entanto, estão angustiadas, ansiosas, impacientes. Isso é ruim para o bem-estar físico. Então, quando você está esperando algo de Deus, e você, a minha sogra, ela está lá em casa, passando os dias, ela passou mal do coração, e ontem ela precisava voltar para a casa dela. E lá, final de semana, a irmã da Dora veio pegar ela para levar. Mas só dela saber que ela ia para a casa dela, a pressão dela foi para 19/10. Só ansiedade. O coração dela começou a bater e ela falou, Paulo, eu estou gelado. Eu falei, sua pressão deve estar alta. Não, mas eu estou gelado, é frio. Eu falei, não. Dentro está quente, por fora fica gelado. A pressão alta é isso. Você vai estar com frio, mas dentro de você está quente. Quando nós fomos medir, estava 18/10 ou era por 11, estava alta. A Dora deu o remédio para ela. Só por ela saber que iria para a casa dela, Eu tenho um filho lá, ia lá arrumar. Então ela estava tão ansiosa, e a irmã da Dora ia pegar ela 9 horas, e chegou 10:30, e essa espera fez com que ela ficasse desesperada, ansiosa, sabe? Então, quando nós estamos esperando por algo de Deus, temos que descansar nele. Temos que saber que vai acontecer um milagre, que algo vai mudar. Não se desespere, porque quanto mais você fica ansioso, mais você vai tendo problemas, A ansiedade é uma perturbação de espírito. Quando você está ansioso, tem um espírito ali lhe perturbando, lhe incomodando, tirando a sua paz. Então fique tranquilo, espere o tempo de Deus, espere que Deus vai chegar e vai lhe abençoar. A espera com paciência. Paciência é a capacidade de esperar sem desesperar. É a capacidade de esperar com resiliência, sem pressa e sem queixa. Então, quando você está esperando o tratamento de Deus na sua vida, não reclame, aguente firme, aquilo vai passar. Só é um processo. Aqui tem um irmão, ele foi assaltado uma vez, ele me procurou, Ele já tinha falado para todo mundo que tinham assaltado ele, E eu estava lá perto, Aí ele falou, pastor, foi assaltado, o cara botou arma em mim, não sei o quê. Aí eu falei para ele, meu irmão, Deus vai lhe restituir isso. Mas você não precisa falar para as pessoas, assim, sente pena de você, alguma coisa. Deus vai providenciar, fique tranquilo. E desde ali ele descansou em Deus. E Deus deu muito mais para ele do que ele tinha perdido. E às vezes nós ficamos preocupados, angustiados, porque achamos que perdemos tudo. Você não perdeu sua vida, sabe? Você pode recuperar as coisas. Então você só tem que esperar no Senhor. A queda das muralhas de Jericó. Quando Josué deu a primeira volta na muralha, nada aconteceu. Então, às vezes, não vai acontecer na primeira, não vai acontecer na segunda, é o seu milagre, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta, mas na sétima, as muralhas caíram. Aquilo que você tem orado para Deus, aquilo que você tem pedido para Deus, que você pensa até em desistir, às vezes é por um parente que está doente, às vezes é por alguém que está na droga, no vício da droga, da bebida, na prostituição, e você está ali pagando um preço por ele, orando por ele, se dedicando por ele, e você não vê resultado nenhum, e você diz assim, eu vou desistir, eu não vou mais orar por ele. Quanto mais eu oro, parece que ele piora. Não é verdade? Quanto mais você ora por alguém, parece que a tendência dele é piorar. E Deus, e o inimigo, ele quer que você desista. Não desista. Há esperança. Deus pode mudar a situação dele. Deus pode mudar a situação dela. Então, às vezes, não vem na primeira, não vem na segunda, vai vir na sétima, como os muros de Jerusalém caíram, os muros de Jericó caíram. Foi na sétima volta que eles deram que vieram cair o muro.
Se eles dessem a primeira volta e desistissem, eles não teriam tido êxito. Eu tenho um tio que era garimpeiro, ele não é mais, ele já. Ele dizia assim: Paulo, às vezes a gente estava no barranco cavando ouro, e o camarada cavava e não chegava no ouro. Ele desistia daquele local, né? Ele desistia e ia para outro. E alguém comprava um pedaço de barranco dele. Na primeira cavada o cara encontrava muito ouro, às vezes para ficar rico, porque o cara desistiu. Não foi na primeira, nem na segunda que encontrou, nem na terceira, mas lá bem fundo, quando era para ele achar, ele desistiu. Não, aqui não tem ouro. Aí o outro ia lá, comprava o barranco dele, e na primeira cavada encontrava o ouro e ficava bem. Às vezes você vai desistir de algo que alguém vai pegar para ele, e aquela pessoa vai ser abençoada, e você vai dizer: poxa, era para mim, porque você desistiu, você desanimou, você não confiou que Deus poderia mudar aquela situação. Amém? Amém. Já estou terminando, tá, irmão? Deus trabalha em nós, apenas de nós e por nós. Deus trabalhou na vida de José, na oficina da adversidade, até que estivesse apto para ser vice-rei do Egito. Assim cumpriu seus propósitos. Quando José houve uma promessa para ele, que ele seria alguém que ele ia reinar sobre os irmãos dele. Aí ele conta o sonho dele. Ele deveria ter uns 16 anos, porque ele foi vendido por 17 anos. E os irmãos dele, com raiva dele, com ciúme dele, né? E o pai dele também ainda deu uma túnica para ele. E ele ia lá com os irmãos dele, pegaram, jogaram ele num poço, depois tiraram ele de lá e venderam para um povo que ia passando, que ia para o Egito. E chegou lá, ele foi comprado, né? E foi para a casa de Potifar. E lá depois a mulher dele fez toda aquela coisa, querer agarrar José. Ele deveria ser um rapaz bonito, né? E ele foge dele, depois ele vai preso. E lá na prisão, ele encontra dois camaradas que estavam presos, né? Lá, era o copeiro e o padeiro, né? E lá eles têm um sonho, e José revela o sonho para ele, o que tinha de fato que iria acontecer, né? E tudo que ele fala se cumpre na vida, né? Um é morto, degolado, e o outro sobe para servir o rei, né? E antes dele subir, José fala para ele: olha, lembre-te de mim quando estiveres diante de Faraó, né? Lembra-te de mim. E esse camarada, ele não lembrou dele, simplesmente ele esqueceu dele. E passaram mais 2 anos ele lá preso, né? Lá preso, lá. E nesse período de tempo, ele teve o tempo de pensar na sua família, né? Pensar nos irmãos dele. Deus começou a mudar a mente dele, porque a mente dele poderia ser de vingança, né? De fazer algo contra os seus irmãos, porque tinham feito aquilo com ele. Mas na prisão, Deus tratou com ele. E às vezes, irmão, nesse momento que nós passamos, que estamos passando em crise, que estamos passando um momento difícil, é ali que Deus está nos moldando, é ali que Deus está querendo mudar a nossa história. Quem sabe, se ele tivesse saído em seguida, ele não se tornaria governador, ele não seria aquela pessoa que ia salvar tanto o Egito como a nação dele, muitas nações ali, porque Deus fez uma revelação 7 anos antes que ia acontecer a fome naquele país, né? Mas na prisão ele teve tempo de pensar no que ele iria fazer com os irmãos dele, como ele queria. Deus mudou ali o comportamento dele, mudou a mentalidade dele de algo que ele poderia pensar quanto os irmãos. E às vezes, quando você está ali naquele momento difícil, você só pensa
quando eu sair daqui eu vou me vingar. Quando eu fizer isso, né? Quando eu sair da situação, quando Deus me dá minha sorte, quando eu tiver um carro, eu vou humilhar fulano porque não me deu carona. Quando ele tinha um carro dele, passava por mim, ainda jogava lama em mim. Nunca nem olhou por mim. Tem pessoas assim, irmão. Tem pessoas que são vingativas, né? Pessoas que... Isso daí não é uma mentalidade. Mas como ele passou aquele período na prisão, ele mudou a mente dele. Deus transformou a mente dele. Ele passou 13 anos para chegar onde ele chegou. Até chegar governador, que ele foi governador com 40 anos, no caso, ele passou 23 anos para ser governador. Ele esperou o tempo de Deus, porque Deus tinha que moldar ele, tinha que mudar ele, sabe? Davi passou 15 anos para chegar ao seu reinado. Foi ungido, né? Depois foi perseguido por Saul, 15 anos aguardando a sua bênção, mas ele continuava firme, continuava ali esperando a promessa de Deus, ele não mudou. Outra pessoa também, Abraão, esperou 25 anos uma promessa de Deus para a vida dele. Deus falou para ele que ele seria pai de uma grande nação, né? E falou para ele que ele teria um filho. E ele esperou 25 anos para que isso se realizasse. Ele não murmurou, ele não reclamou, ele só acreditou que isso iria acontecer. Ele ainda tentou, aliás, de fato, a esposa dele procurou ele: olha, se tem uma promessa, e nós já estamos chegando em idade, você tem 75 anos, né, já está chegando quase aos 100, e eu vou lhe dar uma minha serva para você ser o pai de uma grande nação, né? Tentou ajudar Deus, né? E Deus não precisa de ajuda. Aquilo que Ele tem para cada um de nós, Ele vai cumprir, Ele vai fazer. Às vezes nós queremos dar uma ajudinha para Deus. Não, vou dar uma ajudinha aqui, pode ser que facilite as coisas. Deus não precisa, meu irmão. Ele sabe das nossas necessidades. Amém? Amém. Já estou encerrando, tá, irmão? O Senhor dos Exércitos, que desatolou o criminoso arrependido, o rei Davi. Deus que estendeu a mão a Pedro, perdido no naufrágio. Cristo, que salvou Zaqueu. O Senhor recuperou Levi. Jesus de Nazaré, que converteu a Paulo, perseguidor. Salvou Maria Madalena da prostituição. Tirou Lázaro do túmulo, frio e sem vida. Nos diz: vinde, né? Se Ele fez isso por cada uma dessas pessoas, por que Ele não vai fazer com você? Eles são mais importantes do que cada um de nós? Não, meu irmão. A nossa vida, a sua alma tem o mesmo valor. Então Deus se importa com você. Ele não esqueceu da promessa que Ele fez para você. Se você tem promessa, Ele vai cumprir. Você não morrerá sem que cumpra a promessa na sua vida. E mesmo que você morra, Ele ainda vai cumprir. Amém? Amém. Aí você pode pensar assim: mas como eu vou estar morto? Seus filhos, seus netos vão usufruir daquilo que você tem plantado, daquilo que você tem semeado no reino de Deus. O seu trabalho não é em vão no Senhor. Aquilo que você semeia, você vai colher. Deus vai lhe abençoar. Sabe? Na Bíblia tem um exemplo de Eliseu e Elias. Elias, quando foi, ele falou: olha, se você pegar, né, vires quando eu for ser arrebatado, você vai receber uma porção dobrada. E Elias, ele fez alguns milagres, 4 milagres assim, bem conhecido, né? E Eliseu, ele fez só 7, e a porção ia ser dobrada, né? E Eliseu só fez 7. Será que Deus falhou? Se Deus falou que a porção era dobrada? Mas quando for enterrar uma pessoa na mesma cova que Eliseu estava, ao tocar nos ossos de Eliseu, ele reviveu. O 8º milagre aconteceu.
Porque Deus, Ele não mente. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Mesmo Eliseu morto, Deus realizou a porção dobrada sobre a vida dele. E a história conta até hoje, todo mundo conta essa história, que o 8º milagre foi feito, foi realizado. Então Deus tem promessa para cada um de nós. Não se desespere, não fique achando que Deus não vai cumprir. Deus vai cumprir, meu irmão. Deus vai cumprir. Você que está aqui hoje, que veio aqui e esperando uma palavra para a sua vida, para mudar a sua história, você tem que acreditar que Deus está no controle da sua vida. Quem espera no Senhor tem esperança viva, tem paciência, não toma as atitudes precipitadas, não murmura, controla a ansiedade, louva enquanto espera a sua resposta e intervenção de Deus e concorda humildemente com a sua vontade. Amém? Amém. Eu gostaria que você ficasse em pé nessa noite. Eu espero que você tenha entendido a pregação, aquilo que Deus queria falar para você. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Amém? Amém. Deus tem o melhor para cada um de nós. Pode ter certeza disso. A palavra, a Bíblia fala que a palavra, ela é como uma espada de 2 gumes. Ela penetra até. Então, se Deus tem falado com você nessa noite, se Deus tem tratado com você nessa noite, não deixe passar essa oportunidade. Se você que é nosso visitante, de hoje veio aqui querendo ouvir uma palavra, o seu coração, uma resposta de Deus, e Deus tem falado com você, e você ainda não se converteu a Jesus, ainda não teve um encontro com Jesus para ter uma mudança, para ter Deus ter o controle de fato da sua vida, hoje você tem a oportunidade de fazer isso. Você pode vir aqui na frente, nós vamos orar por você. Eu vou orar por você. Não deixe passar essa oportunidade. Essa oportunidade pode ser única. Você pode dizer assim: não, mas eu sou jovem, eu não preciso agora prender a minha vida na igreja, prender a minha vida com as coisas de Deus. Mas você não sabe o dia de amanhã. Amanhã você não pode nem estar aqui, porque a nossa vida é assim, é como um sopro. Hoje em dia você está, e amanhã pode ser que não esteja. Então não deixe passar essa oportunidade de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. Se você está aqui e gostaria de fazer isso, você pode vir aqui na frente, que eu vou orar por você, nós vamos orar por você, a igreja vai orar por você. E se você também está aqui e está esperando algo de Deus, uma resposta de Deus, você já tem esperado há muito tempo e não tem alcançado isso, vem aqui na frente, nós vamos orar por você em relação a isso também. Você pode hoje mudar a sua história através de uma oração, através de um gesto seu, de mudar a sua vida, mudar a sua atitude diante de Deus. Não deixe passar essa oportunidade. Você pode vir aqui na frente, não deixe passar. O Senhor está aqui. Desde o começo do culto, o Senhor está aqui. Quando você estava na sua casa, o Senhor estava ali falando para você vir no culto hoje, ter oportunidade de vir no culto hoje. Então venha aqui na frente. Se você está aqui e gostaria de uma oração, venha aqui na frente. Amém. Aqui na frente tem um irmão, tem a sua esposa. Eu gostaria que o Raik viesse aqui orar com o irmão. Você tem esperado a resposta de Deus, de algo sobre a sua vida, vem aqui na frente, nós vamos orar. Até mesmo pela sua saúde, pela sua algo que tem lhe afligido, tirado a sua paz. Você tem a oportunidade de fazer isso nessa noite. Venha, não tenha medo. Deus quer fazer um milagre hoje aqui nesse local.
Deus quer mudar a sua história. Não deixe passar essa oportunidade. Hoje é o dia do seu milagre. Hoje é o dia que Deus separou para você, para lhe dar resposta. Não deixe passar essa oportunidade. Tem mais alguma irmã aqui que possa orar? Esposa de Silval. Olha aqui. Vamos orar por as pessoas. Tem um irmão aqui, ó, Regi, olha que coisa. Vamos orar. Deus está curando pessoas aqui nessa noite. Deus está abençoando pessoas aqui nessa noite. Vamos orar para que Deus venha estabelecer saúde, venha mudar a vida das pessoas através de milagres. Senhor está aqui, Senhor. Alô? O Senhor está fazendo um milagre em nosso meio. Creia nisso, creia. Estenda sua mão para cá, vamos orar por os irmãos. O Senhor está aqui. O Senhor está fazendo milagre. Nós não temos nenhum poder para isso, só o Senhor Jesus pode fazer. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, porque Tu estás no nosso meio. E aonde Tu estás, Senhor, a alegria, a cura, Senhor, a poder. Senhor, manifestação do Teu Espírito, Senhor, no meio do Teu povo. Que Tu venha estabelecer a saúde, Deus querido, tanto física como espiritual. Toda ação do inimigo sobre a vida dessas pessoas, Deus, que seja interrompida neste momento, Senhor. Sejam caídos por terra, Deus. Que haja cura, Senhor, no meio do Teu povo, no meio do Teu arraial, Deus querido. Que haja, Senhor, manifestação de Teus milagres, Senhor, no nosso meio. Precisamos, Deus querido, de Ti. Nossas vidas precisam de Ti, Senhor. Nós não somos nada sem Ti, Deus.
Pessoas, Deus, que estão desanimadas, tristes, Senhor. Que Tu possa reviver, Senhor, as suas vidas. Que você possa, Deus, capacitá-la, dar esperança a elas, Senhor, Deus querido. Porque Tu vives, Senhor, Deus. Da mesma forma como Tu ressuscitaste Lázaro, depois de 4 dias, Deus, que Tu possa, Deus, também ressuscitar os sonhos das pessoas que estão aqui, ressuscitar as suas esperanças, ressuscitar, Senhor, aquilo que ela achava que não ia mais acontecer, Deus, porque hoje é o dia do Seu milagre, Senhor. Obrigado pela Tua graça e a Tua misericórdia. Obrigado porque tem sido bom para o Teu povo, Deus querido. Obrigado por tudo que tem realizado no meio, Deus, do Teu povo. Abençoe cada coisa, Senhor, que será realizada, Senhor, no Teu nome, na vida dessas pessoas, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmão. Uma salva de palmas para Jesus.